A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo aqui uma porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. A palavra de hoje está aqui no segundo livro das Crônicas, tá? No capítulo 26. Eu quero ficar apenas com o versículo 5, na parte B, que diz assim, né? Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscava a Deus, Deus proporcionava prosperidade, né? Abria o caminho na sua frente. Eu quero falar de prosperidade, como que o temor do Senhor traz prosperidade para as nossas vidas. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não está falando diretamente de dinheiro, de riqueza, de bens, de boa vida, de descanso, de paz, de sonhos, de promessas. Não. Quando ela fala de prosperidade, não está falando diretamente de todas essas coisas. E é muito importante você entender isso, porque senão, toda vez que você ver alguém ou o título de uma mensagem que está dizendo lá prosperidade, você vai julgar e julgar muito mal a pessoa, a mensagem, o pregador, antes mesmo de ouvir o que ele tem a dizer. Tá? Eu sei que hoje tem toda essa questão com a teologia da prosperidade, mas nós não podemos confundir as coisas. Afinal, a palavra prosperidade aparece na Bíblia várias vezes. Tá? Começando pelo Salmo 1, que diz: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Então, é importante você entender o que é prosperidade na Bíblia. E o que é exatamente prosperidade na Bíblia? Bom, prosperidade na Bíblia, quando ela fala de prosperidade, está falando, na verdade, de um caminho. Um caminho. Um caminho junto a Deus. Vem comigo em Êxodo, livro de Moisés, Êxodo capítulo 33, no verso 21, versículo 21, diz assim, ó: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Então, Moisés queria ver a face de Deus, então Deus diz para ele: eis aqui um lugar junto a mim. Tem um lugar aqui que você pode ficar comigo, Moisés. Salmo, né, complementando essa passagem, Salmo 103, no verso 7. Nós estamos falando que prosperidade não é, quando a Bíblia fala de prosperidade, não está falando diretamente de coisas. Tá? Quando ela fala de prosperidade, está falando de um caminho. E eu estou mostrando para você. Então Deus disse para Moisés, né, eis aqui um lugar junto a mim. Né, tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Agora no Salmo 103, no verso 7, diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Para os filhos de Israel foi manifesto as maravilhas de Deus, os feitos de Deus, os milagres de Deus, os sinais de Deus. Isso os filhos de Israel contemplaram. Mas Moisés foi muito além. Para Moisés, Deus, ele mostrou os seus caminhos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Glória a Deus. Ainda, Provérbios capítulo 3, no verso 17, diz assim: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala de prosperidade, está falando de um caminho junto a Deus, um caminho em Deus. E é nesse caminho, andando com Deus, que você vai encontrar paz, descanso, riqueza, bens, boa vida, sonhos realizados, promessas cumpridas. Então, entenda, quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não fala diretamente dessas coisas, mas ela aponta o caminho, que é um caminho junto a Deus, é um caminho com Deus. Então, não seja como os ímpios. Os ímpios, eles desejam todas essas coisas, mas rejeitam o caminho junto a Deus.
Porque o caminho junto a Deus tem que andar conforme a vontade de Deus, a lei de Deus, né? Deixar o pecado e seguir uma vida de santidade. Então, os ímpios, eles querem as coisas. Só que eles não entendem que essas coisas você só encontra quando você anda no caminho com Deus. Existe um caminho, uma vereda onde você vai encontrar todas essas coisas da prosperidade. Glória a Deus. Repito aqui o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda, olha aí o caminho. Ele não anda no caminho errado, não anda no caminho dos pecadores, né? Nem não se assenta na mesa dos ímpios, né? Bem-aventurado o varão que não anda, não segue o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, qual é o caminho dele? O seu caminho é ter prazer na lei de Deus, e nessa lei medita de dia e de noite, porque ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então veja, dá o seu fruto na estação própria. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo está passando para essa árvore, né? Ela está progredindo e ela dá o seu fruto, as suas folhas não caem, tá? Ela está junto a ribeiros de águas, ela tem uma fonte inesgotável, tá? E tudo quanto fizer prosperará. Isto é um caminho junto a Deus. Tá? Os ímpios, eles querem essas coisas, mas eles rejeitam o caminho junto a Deus. Desejar coisas vai levar você a viver por elas. Então você não pode ter toda essa vaidade de querer coisas e mais coisas no seu coração. Valorize o ser alguém que anda com Deus, ao invés de ser alguém que tem coisas. Tá? Porque quando você deseja coisas, você vai viver só pelas coisas e automaticamente você vai destruir a sua família, porque você vai aplicar o seu coração para buscar coisas e automaticamente vai desprezar as pessoas ao seu redor, ficando sozinho. É só você olhar. Muitas pessoas que têm riqueza são pessoas sozinhas, são pessoas solitárias. Tá? Mas, junto com a sua família, siga o caminho junto a Deus. É que ele diz lá em Mateus 6,33, não é isso? Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que gosta de diminuir esse texto, né? Deixa eu vir aqui na minha Bíblia, Mateus 6,33. Diminuir esse texto dizendo que são poucas coisas. Não são poucas coisas. Ele diz assim, no verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Isso daqui é uma das coisas que Mateus 6,33 está dizendo. Quando ele diz no 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas, uma delas é essa daqui. Você ter um alimento na semelhança das aves, ou melhor do que as aves, que não colhem, né, não ajuntam em celeiros, mesmo assim Deus manda o alimento. O que significa que além daquele alimento que você adquire pelo seu trabalho, Deus vai te mandar mais, muito mais, isto é, prosperidade, porque você vale mais do que passarinhos. Aí diz assim, no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Isto é prosperidade no vestir. O que seria o oposto da prosperidade nas vestes? Seria você ter quase nada para vestir, ou você nunca ter a roupa adequada para o ambiente que você frequenta. Tá? Isso seria o oposto de prosperidade. Mas Jesus está dizendo que se ele veste muito bem o lírio do campo, ele também vai vestir muito bem você. É isso que ele está dizendo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, uma vestimenta adequada, correta, né? Você está bem vestido, bem alimentado, isso te será acrescentado. Glória a Deus. Então, busca primeiro o caminho junto a Deus. E a prosperidade é consequência desse caminho em que você está andando. Glórias ao Senhor por isso. Agora, nesse caminho,
né? Um outro exemplo bíblico é Salomão. Ele poderia ter pedido coisas. Vamos lá no texto, 1 Reis, capítulo 3, no verso 9. Veja que ele poderia ter pedido coisas para Deus, mas ele não pediu coisas, ele pediu caminho. Ele pediu um caminho. Vou mostrar para você. 1 Reis 3, 9. Ele diz assim, ó: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longa vida, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo. Então, o que Deus está dizendo? Salomão, incrível isso. Você não pediu coisas. O que são coisas? Viver muito, né? Saúde, riqueza, dinheiro, que traz conforto, né? Que traz muitas coisas, vem com dinheiro. Você não pediu morte dos seus inimigos, ou seja, vingança, vitória, paz. Né? Morrer os inimigos é paz. Mas, ao invés de pedir coisas, você pediu um caminho. Tá? O que é um caminho? Eu quero andar na sabedoria, eu quero ser guiado sabiamente por Deus para julgar o povo. Ele escolheu o caminho. E aí Deus disse, como você escolheu o caminho, no verso 12, né? Isso colocando nas minhas palavras. Eu vou te dar um coração sábio e inteligente e também o que você não pediu eu te dou, no verso 13. Riquezas, glória, e se andares, olha só o 14, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Glória a Deus. Então ele escolheu o caminho de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus, de seguir o seu chamado como rei, seguir bem o seu ministério. E Deus, nesse caminho que ele seguiu, acrescentou todas as outras coisas. Você acha que Salomão, quando ele acordou daquele sonho, ele já acordou rico e próspero? Claro que não. Ele foi andando, né? O tempo vai passando, as águas do rio vão correndo, as estações vão passando e as coisas vão chegando nesse caminho em que ele está percorrendo, andando com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, todas essas coisas que os homens sonham, você encontra no caminho da prosperidade, tá? Agora, você não vai poder ter essas coisas para si por muito tempo se você não estiver no caminho, tá? Mais alguns textos aqui para explicar bem, tintim por tintim para você. Ó. Salmo 34, 9. Diz assim, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glória a Deus. Ainda Salmo 115, 13. Salmo 115, 13 diz assim, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Glória a Deus. Então, todos, pequenos ou grandes, são abençoados por Deus, aqueles que temem ao Senhor. Ainda Eclesiastes 8:12. Diz assim, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então não importa o quanto os pecadores por aí estão prosperando, o bem sucede a quem teme a Deus. Aleluia. E no Novo Testamento, Lucas 1:50. Lucas 1:50 diz assim, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Glória a Deus, aqueles que temem a Deus. Então, para finalizar esse vídeo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode lutar, se você quiser. Você pode lutar para ter riquezas e bens. Você pode lutar para ter uma boa vida e descanso. Mas isso daí vai ser, se você conseguir, vai ser apenas um empréstimo temporário, caso você não esteja andando com Deus. O único jeito de ter essas coisas que venham, essa prosperidade e permaneça com você, é andar com Deus, é andar no caminho junto a Deus, no temor do Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 73, né, sobre essas pessoas que buscam prosperidade, mas não andam com Deus. Salmo 73,
versos 3, 17 e 19. Olha só. No verso 3 ele fala: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então tinha inveja quando via o ímpio prosperando. Aí no Salmo 17, no verso 17, ele diz: até, eu invejava, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, pude ver o fim deles, eu entendi o fim deles. No verso 19, ele diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Tem uma, uma tradução que diz assim: como eles caem na desolação, quase no momento. Tá? Então não adianta. Busca prosperidade, busca bens, busca riqueza, mas uma hora vai cair tudo. É um castelinho de cartas que cedo ou tarde o vento vai soprar, vai bater, vai derrubar tudo. Mas a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. As pessoas que buscam bens, riquezas, prosperidade, sem estar com Deus, sem andar com Deus, vão acumular muitas dores para si ao longo da sua vida. Como diz Provérbios 16, 25, há um caminho que parece direito para o homem, mas o seu final são caminhos de morte. Então eu pergunto, até quando você vai andar nos caminhos que só existem na sua cabeça? Até quando você vai desprezar o caminho do Senhor? O quanto mais você precisa sofrer para finalmente se render totalmente a Deus e viver lendo, meditando, aprendendo e praticando a palavra do Senhor, finalmente reconhecendo que ela é fonte de vida, alimento diário que vem da mesa do Todo-Poderoso. Quando os pais andam no temor do Senhor, eles vivem em busca de Deus todo o tempo. E quando os filhos observam seus pais buscando a Deus, eles aprendem a temer a Deus. E quando os filhos não puderem mais contar com seus pais, eles buscarão a Deus e ensinarão às próximas gerações. Aleluia. Isto é prosperidade. Uma família que vai bem com Deus e as próximas gerações, todos indo muito bem com Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.